Nós ouvimos falar de você como a alma mais gentil e mais nobre. Há muito tempo desejamos ter o seu darshan. Eu vim aqui uma vez antes, no dia 14 do mês passado, mas não pude permanecer na sua santa presença tanto quanto eu queria. Não há homens santos como você na nossa parte do país. Eu estou satisfeito porque tenho tudo o que quero, mas eu não tenho aquela paz de espírito que traz felicidade. Agora eu venho aqui buscando a sua bênção para que eu possa obtê-la. Bhakti realiza o seu desejo. Eu quero saber como eu posso ganhar essa paz de espírito. Por favor, tenha a bondade de me aconselhar. Sim, devoção e rendição. Eu sou digno de ser um devoto? Todos podem ser devotos. O alimento espiritual é comum a todos e nunca é negado a ninguém, seja a pessoa velha ou jovem, homem ou mulher. É exatamente isso que eu estou ansioso para saber. Eu sou jovem, trabalho como doméstico, eu tenho meus deveres. A devoção é consistente com essa posição? Certamente. O que você é? Você não é o corpo, você é consciência pura. O doméstico e o mundo são apenas fenômenos que aparecem nessa consciência pura. Ela permanece inalterada. O que o impede de ser o seu próprio ser? Sim, eu já estou ciente da linha de ensino do Maharishi. Ela é a busca do ser. Mas a minha dúvida persiste se essa busca é compatível com a vida de doméstico. O ser está sempre lá. Ele é você. Não há nada além de você. Nada pode estar separado de você. Não surge a questão de compatibilidade ou não. Eu devo ser mais preciso. Eu sou obrigado a confessar a causa da minha ansiedade. Eu sou abençoado com filhos, mas o meu menino, um bom brahmachari, faleceu em fevereiro. Eu fiquei desolado. Eu fiquei com aversão a essa vida. Eu quero me dedicar à vida espiritual. Mas os meus deveres como doméstico não me permitem levar uma vida isolada. Daí a minha dúvida. Isolamento significa permanência no ser. Nada mais. Não é sair de um grupo circundante e ficar enredado em outro grupo, nem mesmo deixar o mundo concreto e se envolver em um mundo mental. O nascimento do filho e a sua morte são vistos no ser somente. Lembre-se do estado de sono. Você estava ciente de algo acontecendo? Se o filho ou o mundo fossem reais, eles não deveriam estar presentes com você no sono? Você não pode negar a sua existência no sono, nem pode negar que estava feliz então. Você é a mesma pessoa que agora fala e levanta dúvidas. Você não está feliz de acordo com você. Mas você estava feliz no sono. O que aconteceu no meio tempo que a felicidade do sono foi rompida? É o surgimento do ego. Essa é a nova chegada ao estado de vigília. Não havia ego no sono. O nascimento do ego é chamado de nascimento da pessoa. Não há outro tipo de nascimento. Tudo que nasce está fadado a morrer. Mate o ego. Não há medo da morte recorrente para o que já está morto. O ser permanece mesmo após a morte do ego. Isso é bem-aventurança. Isso é imortalidade. Como isso deve ser feito? Veja para quem essas dúvidas existem. Quem é o duvidador? Quem é o pensador? Esse é o ego. Segure-o. Os outros pensamentos se dissiparão. Resta o ego puro. Veja de onde surge o ego. Isso é consciência pura. Isso parece difícil. Nós podemos seguir pelo caminho da devoção? Isso é de acordo com o temperamento e o equipamento individuais. Devoção é o mesmo que vichara ou investigação. Eu quero dizer meditação. Sim, a meditação é sobre uma forma. Isso expulsará outros pensamentos.
Aquele único pensamento em Deus dominará os outros. Isso é concentração. O objeto da meditação é, portanto, o mesmo que o da vichara. Nós não vemos Deus em forma concreta? Sim, Deus é visto na mente. A forma concreta pode ser vista. Ainda assim, ela está só na mente do devoto. A forma e a aparência da manifestação de Deus é determinada pela mente do devoto. Mas essa não é a finalidade. Existe o senso de dualidade. É como uma visão de sonho. Depois que Deus é percebido, vichara começa. Isso termina na realização do ser. Vichara é a rota final. Naturalmente, alguns acham vichara praticável, outros acham a devoção mais fácil. O Sr. Brunton não o encontrou em Londres? Era apenas um sonho? Sim, ele teve a visão. Ele me viu em sua mente. Ele não viu essa forma concreta? Sim, mas ainda assim, na mente dele. E como devo alcançar o ser? Não existe alcançar o ser. Se o ser devesse ser alcançado, isso significaria que o ser não está aqui e agora, mas que deveria ser alcançado novamente. O que é obtido novamente também será perdido. Então, isso será impermanente. O que não é permanente não é digno de esforço. Por isso eu digo que o ser não é alcançado. Você é o ser. Você já é aquilo. O fato é que você é ignorante do seu estado bem-aventurado. A ignorância sobrevém e puxa um véu sobre a bem-aventurança pura. As tentativas são dirigidas apenas para remover essa ignorância. Essa ignorância consiste em conhecimento errado. O conhecimento errado consiste na falsa identificação do ser com o corpo, com a mente, etc. Essa identidade falsa deve acabar. E então resta o ser. E como isso acontece? Por investigação sobre o ser. Isso é difícil. Eu posso realizar o ser, Maharaj? Por favor, diga-me. Parece tão difícil. Você já é o ser. Portanto, a realização é comum a todos. A realização não vê diferença nos aspirantes. Essa própria dúvida, eu posso realizar? Ou o sentimento, eu não realizei, são os obstáculos. Seja livre disso também. Mas deve haver a experiência. A menos que eu tenha a experiência, como posso ficar livre desses pensamentos aflitivos? Esses também estão na mente. Eles estão lá porque você se identificou com o corpo. Se essa identidade falsa cai, a ignorância desaparece e a verdade é revelada. Sim, e eu considero isso difícil. Existem discípulos de Bhagavan que tiveram a sua graça e realizaram sem qualquer dificuldade considerável. Eu também desejo ter essa graça. Vivendo muito longe, eu não posso aproveitar tanto a santa companhia do Maharishi quanto eu desejaria, e tantas vezes quanto eu gostaria. Talvez eu nem seja capaz de retornar. Eu peço a graça de Bhagavan. Quando eu estiver de volta à minha residência, eu quero me lembrar de Bhagavan. Que Bhagavan faça o favor de atender a minha prece. Aonde você está indo? Você não vai a lugar algum. Mesmo supondo que você seja o corpo, você simplesmente se sentou no carro, o meio de transporte se movimentou e finalmente você diz que você veio aqui. O fato é que você não é o corpo. O ser não se move. O mundo se move nele. Você é apenas o que você é. Não há mudança em você. Então, mesmo depois do que parece ser a partida daqui, você estará aqui e lá, e em todos os lugares. Essas cenas mudam. Quanto à graça, a graça está dentro de você. Se for externa, ela é inútil. A graça é o ser. Você nunca está fora de sua operação. A graça está sempre lá.
Eu quero dizer que, quando eu me lembrar da sua forma, a minha mente deve ser fortalecida e essa resposta deve vir do seu lado também. Eu não deveria ser deixado aos meus esforços individuais que, afinal, são muito fracos. A graça é o ser. Eu já disse, se você se lembra de Bhagavan, você é impelido a fazer isso pelo ser. A graça já não está aí? Existe um momento em que a graça não está operando em você? A sua lembrança é a precursora da graça. Essa é a resposta. Esse é o estímulo. Esse é o ser. E isso é graça. Não há motivo para ansiedade. Eu posso me envolver na prática espiritual mesmo permanecendo no samsara? Sim, certamente. Deve-se fazer isso. O samsara não é um obstáculo? Todos os livros sagrados não defendem a renúncia? O samsara está apenas em sua mente. O mundo não fala eu sou o mundo. Se fosse assim, ele deveria estar sempre lá, inclusive no seu sono. Uma vez que não existe no sono, ele é impermanente. Sendo impermanente, ele não tem resistência. Não tendo resistência, ele é facilmente subjugado pelo ser. Só o ser é permanente. A renúncia é a não identificação do ser com o não ser. Após o desaparecimento da ignorância, o não ser deixa de existir. Essa é a verdadeira renúncia. Por que então você deixou a sua casa na sua juventude? Esse é o meu destino. O rumo de conduta de alguém nessa vida é determinada pelo próprio destino. O meu destino é dessa maneira, o seu destino é daquela maneira. Eu não devo renunciar também? Se esse fosse o seu destino, a pergunta não teria surgido. Eu devo, portanto, permanecer no mundo e me dedicar à prática espiritual. Bem, eu posso obter realização nessa vida? Isso já foi respondido. Você é sempre o ser. Os esforços zelosos nunca falham. O sucesso é obrigado a vir. Sri Ramakrishna tocou Vivekananda, que então realizou a bem-aventurança. Isso é possível? Sri Ramakrishna não tocava todos para esse propósito. Ele não criou o Atma. Ele não criou a realização. Vivekananda estava pronto. Ele estava ansioso para realizar. Ele deve ter completado o processo preliminar em seus nascimentos passados. Isso é possível apenas para pessoas maduras. O mesmo milagre pode ser feito para todos? Se eles estiverem aptos. A aptidão é o ponto. Um homem forte controla o homem mais fraco. Uma mente forte controla a mente mais fraca. Foi isso que aconteceu no caso citado. O efeito foi apenas temporário. Por que Vivekananda não ficou sereno? Porque ele vagueou depois de tal milagre? Porque o efeito foi apenas temporário. Como a mente mergulha no coração? A mente agora se vê diversificada como o universo. Se a diversidade não é manifestada, ela permanece em sua própria essência, que é o coração. Entrar no coração significa permanecer sem distrações. O coração é a única realidade. A mente é só uma fase transitória. Permanecer como o próprio ser é entrar no coração. Uma vez que o homem se identifica com o corpo, ele vê o mundo separado dele. Essa identificação errada surge porque ele perdeu suas amarras e se desviou de seu estado original. Ele agora é aconselhado a abandonar todas essas ideias falsas, rastrear sua origem e permanecer como ser. Nesse estado, não há diferenças, não surgirão dúvidas. Todas as escrituras destinam-se apenas a fazer o homem refazer seus passos para a fonte original. Ele não precisa ganhar nada novo. Ele deve apenas desistir de suas falsas ideias e acréscimos inúteis.
Em vez de fazer isso, ele tenta agarrar algo estranho e misterioso, porque acredita que sua felicidade está em outro lugar. Esse é o erro. Se alguém permanece como ser, há bem-aventurança. Provavelmente ele pensa que ser quieto não causa o estado de bem-aventurança. Isso é devido à sua ignorância. A única prática é descobrir para quem surgem essas questões. Como posso controlar a luxúria e a raiva? De quem são essas emoções? Descubra. Se você permanecer como ser, será percebido que não há nada além do ser. Então, não haverá necessidade de controle. Se uma pessoa que amamos morre, o sofrimento vem. Nós devemos evitar esse sofrimento por amar a todos igualmente ou por não amar de modo algum. Se alguém morre, isso resulta em tristeza para o outro que vive. O modo de se livrar do sofrimento é não viver. Mate aquele que se aflige. Quem restará então para sofrer? O ego deve morrer. Essa é a única maneira. As duas alternativas equivalem ao mesmo estado. Quando todos se tornaram o único ser, quem há para ser amado ou odiado? Qual é o caminho do Sol? O que é o caminho da Lua? E qual deles é o mais fácil? O caminho do Sol é Inanna, o caminho da Lua é Yoga. Esses são todos conceitos mentais. O homem já está sobrecarregado por conceitos do mundo. Outros conceitos agora são adicionados na forma desse ou daquele yoga. O objetivo do yoga deveria ser livrar o homem dos conceitos e fazê-lo ser como ser puro, isto é, consciência absoluta, sem pensamentos. Por que não ir direto para isso? Por que adicionar novos estorvos aos já existentes? Na parábola, o 10º homem tolo atravessa um rio. E após chegar do outro lado, ele quer garantir que todos os outros realmente atravessaram em segurança. Um dos 10 começa a contar, mas esquece de se incluir enquanto conta os outros. Só estou vendo 9. Tenho certeza de que perdemos alguém. Quem foi?